Fala pessoal, sou Marcelo Denardi do Clube da Pizza e na aula de hoje eu vou fazer uma complementação da aula que foi liberada na semana passada, que eu falava a respeito de fermentação. Então essa aula da semana passada não foi simplesmente explicar quais são os tipos de fermento, mas eu aprofundei o conhecimento dizendo cada característica e a importância do fermento, inclusive nos processos biológicos, né, que acontecem, falando especificamente do fermento biológico. Eu deixei também um desafio e eu percebi que realmente as pessoas não têm tanto conhecimento sobre o processo de fermentação e hoje eu vou complementar, tá? Porque eu lancei um desafio das pessoas mapearem quais eram as características, né, os erros que a fermentação errada podia gerar na pizza, né, na sua massa, e basicamente não tive muitas respostas. Algumas pessoas me mandaram mensagens, mas enfim, foram poucas respostas. Então, nessa aula eu quero te alertar que muitos aspectos ocorrem e eles provêm da fermentação. E as pessoas costumam atribuir esses problemas à receita e acabam trocando de receita. Mas o erro não está lá, o erro está na fermentação. Essa aula então vai complementar a aula número 1. Eu vou deixar aqui em cima a aula número 1 disponível, se você... Número 1 não, na verdade a aula da semana passada, né, que fala de fermentação. Se você não assistiu, você vai ter que assistir ela para que essa aula faça sentido. Essa aula então vai complementar e vai te mostrar quais são os erros e soluções que são pertinentes à fermentação. Então, os aspectos negativos causados por erros de fermentação. Eu vou deixar aqui na tela junto uma tabela de quais são os erros que eu estudei, mais os erros que eu já mapeei na minha pizzaria, no meu processo produtivo e as soluções que eu utilizei para consertar esses problemas. Devem existir outros, eu posso ter esquecido também de alguns, então se você ainda tem mais algum e eu não mapeei aqui, ou você ainda não tem certeza se isso provém da fermentação, manda para mim. A gente vai fazendo a complementação dessas aulas e ajudando cada vez mais pessoas a solucionarem esses problemas. Então vamos lá. Eu preparei aqui uma tabela para vocês, tá, na tela, e eu vou falar sobre o aspecto que a sua pizza pode ter, tá? Qual é a causa e qual é a solução. Basicamente, sabendo a causa, a gente vai ter a solução, mas nós vamos linkar tudo isso daí. Então, o primeiro aspecto que eu deixei, né, como principal, massa dura demais, tá? Então você faz a sua pizza e ela fica aquela massona seca, dura, tá? Geralmente o aspecto que gera, a causa que gera esse aspecto é o excesso de fermentação, tá? Então você fermentou demais a sua massa e esse demais não está relacionado ao tempo de fermentação, mas à quantidade de fermento. E aí fica muito duro, tá? Como é que nós vamos resolver esse problema? Nós vamos evitar o excesso de fermento. Então, você precisa entender a sensível diferença entre tudo isso que eu estou dizendo. Por exemplo, eu poderia colocar como solução diminuir o tempo de fermentação, mas não é isso, tá? Vocês precisam separar aí no conhecimento o efeito, né, o aspecto, a causa e como que nós vamos tratar ela de maneira bem peculiar. Excesso de fermentação para causar massa dura está relacionada à aplicação de muito fermento e não à exposição de muito tempo de fermentação, tá? Bom, já aconteceu comigo, tá? Esse segundo aspecto, massa dura eu não passei por esse problema até hoje, tá? Já tive em pães, eu já fui fazer pães aí bem por hobby, mesmo bem caseiro, e já tive pão que ficou duro demais. Então provavelmente eu errei no processo de fermentação, mas na pizza eu não tive esse problema. Massa pálida eu já tive, tá? Então basicamente você pega e faz a sua pizza, eu trabalho com forno de esteira, se você trabalha também vai sentir mais isso, e você assa a pizza num tempo padrão e ela fica branca, fica pálida, tá? O que é isso daí, tá? Excesso de fermentação, tá? Então, mesmo problema, vai evitar o excesso de fermento. A massa pálida ainda pode estar relacionada ao tempo de fermentação também, não só a quantidade, tá? Isso pode acontecer porque o próprio fermento está consumindo os açúcares da sua massa, eles também dão coloração. Então, basicamente, se você está com a massa pálida demais, ela fica com uma cor feia. Não é um pálido tipo cru,
mal assado, é uma cor pálida mesmo, bem feio, tá? Provavelmente está relacionado ao excesso de fermentação e nesse segundo caso a solução é evitar o excesso de fermento, a adição de muito fermento e também evitar o tempo de exposição. Nesse caso vai ter influência, tá? Se você pode tentar uma solução, outra ou as duas combinadas que vai eliminar esse problema, que não é assim tão grave, mas o cliente vai perceber que sua pizza está diferente, tá? É bem comum, se você prestar atenção, eu tenho certeza que você vai achar esse defeito na sua pizzaria com uma certa frequência, a menos que você esteja dando a total atenção para a fermentação. Massa escura demais, tá? Ela fica muito escura. Geralmente é o contrário da massa pálida, tá? E faz todo sentido, né? Tempo de fermentação curto demais, tá? Então você vai ter que aumentar o tempo de fermentação ou aumentar o fermento até que ele não também chegue a deixar a massa dura e dar outros aspectos indesejáveis. Então você vai ajustar a sua fermentação, geralmente relacionada ao tempo de fermentação e não à quantidade, tá? Mas pode ser também a quantidade, mas vamos falar primeiro do tempo. Se você estiver trabalhando com tempo curto demais, a massa fica escura demais. Então você também ajusta isso e é bem fácil. Não é uma característica muito ruim, assim, não é uma coisa que vai influenciar fortemente a sua pizza, mas é indesejável, né? É bom a gente ter sempre um padrão. Essa próxima característica que eu mapeei, tá? Particularmente já aconteceu comigo muitas vezes e eu comecei, antes de me aprofundar nesse estudo, né, eu comecei a desconfiar que isso tinha a ver com fermentação. Então há muito tempo eu já sabia que isso ocorria por conta da fermentação e quando eu aprofundei os meus estudos, aí eu tive a certeza, né, de que isso acontecia devido a erros de fermentação, que são bolhas queimadas na massa, tá? São dois tipos de problemas que podem gerar isso. Basicamente na pizza, tá? Nós vamos ter o problema relacionado à fermentação, baixa fermentação. Se você faz uma massa, ela ainda não fermentou o mínimo que é para utilização, que eu costumo dizer que o mínimo seria que ela aumentasse de volume em pelo menos 1/3, embora isso tenha variações, inclusive com relação à curta fermentação e ao processo de longa fermentação ou maturação, né? A baixa fermentação gera isso. E também, tá, eu vou até fazer uma adição nessa característica que também gera e dá um certo problema. Para quem trabalha com maturação, a massa que fica em câmara fria, se você tiver a massa lá já descansada por 24 horas, enfim, dentro do seu processo, 48 que seja, você retira e utiliza ela ainda muito gelada, é possível que esse efeito aconteça também, tá? Dependendo também da fermentação, então tem que ser uma coisa unida à outra. Por isso que é importante, quando você trabalha com o processo de maturação, você também ter esse controle de quando ela sai da câmara para quando ela vai para a utilização. Precisa haver uma ambientalização, um tempo de repouso para gerar a fermentação e também evitar a potencialização desse efeito, que são bolhas queimadas na massa. Você vai olhar principalmente a borda da sua pizza, ela vai estar quase crua, assim, uma aparência de cru, mas vai ter muitas bolhas. Forma uma bolha bem fininha, uma casquinha bem fininha e fica torrada, tá? Como se saísse uma bolha muito superficial, muito fina e ela queimasse com o calor, né, do forno. E é exatamente o que acontece. Então isso daí está relacionado à baixa fermentação. A solução para isso é o tempo, tá? Você vai basicamente repousar a sua massa por mais tempo. Dá para ajustar com a adição de mais fermento? Dá para ajustar, porque cada vez que você coloca mais fermento, você diminui o tempo de fermentação, tá? Mas não é o ideal. O ideal é que você ajuste o tempo e aí você resolve esse problema definitivamente. Tenho certeza que essa característica você também já passou na sua pizzaria, de aparecer essas bolhas queimadas. Quem trabalha com a massa de curta fermentação, né, aquela massa que é feita no dia, é feita no mesmo dia de consumo ou até algumas horas antes, certamente já passou por algum problema de ter uma alta demanda e ficar sem massa no meio do expediente, ter que fazer aquela massa correndo e tal. Se você passou por isso já, com certeza essa massa que você fez correndo e já mandou direto para o uso praticamente, sofreu desse problema aí, tá? De aparecer com bolhas queimadas, tá? Isso é muito, muito ruim.
você, se tiver essa urgência de massa, você vai ter que fazer uma adição maior de fermento, você vai ter que tentar repousar ela num ambiente um pouco mais quente, o máximo possível. Você tem que tomar cuidado com a temperatura para também não ser excessiva e começar a cozinhar a massa, né? Então, por exemplo, para quem trabalha com forno de esteira, se você colocar numa bandeja aí de alumínio e pôr em cima do forno, vai começar a cozinhar a sua massa, tá? Excede a temperatura que você poderia trabalhar como ideal. Mas você vai procurar um lugar um pouquinho mais quente para favorecer a fermentação e evitar esse problema. Bolhas queimadas, tá? Aquela bolha bem preta, fininha, está relacionada a baixa fermentação. Não podemos confundir com a massa mais queimadinha, mais bem passada, inclusive estilo pizza napolitana, que forma mesmo aquelas pintas mais queimadas. Isso tem a ver com o processo de cocção, tá? Eu estou falando especificamente daquelas bolinhas pretas, a massa fica branquinha, mas as bolhas pretas surgem e aparecem aí na borda e está relacionado à baixa fermentação. Segundo problema que pode gerar essas mesmas bolhas, tá? Que as pizzarias sofrem menos. É um pouco mais difícil acontecer, embora possam ter locais que eu desconheço que favoreçam isso, mas eu desconheço porque eu não moro em região tão úmida assim. Mas o excesso de umidade no ambiente de descanso da massa pode criar essa mesma característica de bolhas superficiais e queimadas. Tá? Isso na panificação é bem comum. Se você tem esse problema, o ideal é que você ajuste e controle o ambiente que você está descansando a massa. Então, um ambiente úmido demais pode gerar essa mesma característica. Esse problema próximo é o principal, tá? Isso afeta quase que 100% das pessoas. Eu vejo esse problema recorrente em grupos, em discussões, e as pessoas sofrem demais e não acham a solução, que é a massa grudando ao fornear. Grudando no lastro do forno, grudando na tela de cocção, se você utiliza forno a lenha, ela simplesmente cola, gruda. Eu já passei por isso, tá? Em tempos atrás, quando eu não entendia muito bem de fermentação e eu não sabia explicar. Caramba, eu fiz a mesma receita de massa hoje, a mesma que eu fiz ontem, antes de ontem, e hoje tá todas as pizzas estão grudando. Como que pode isso? Tá? Aí, com estudo, com tempo de experiência, eu fui mapeando e eu entendi que a massa grudando ao fornear está relacionado a processo de fermentação errado. E qual é o erro? Excesso de fermentação. É bem sensível. Às vezes você tem um excesso de fermentação e não está no estágio ainda de deixar a tua massa pálida demais, mas já está com excesso de fermentação. E aí a massa gruda, tá? A tendência é que quanto mais fermentada, muitos alvéolos, a massa vai ficando mais úmida um pouco. Você vai sentindo também ela mais úmida. E isso também ajuda no processo dela grudar, tá? Então, basicamente, você precisa ajustar o seu processo, tá? Para ela fermentar menos. Como solução imediata na tela, eu coloquei para vocês diminuir o fermento, tá? Mas não é só isso, você pode ajustar o tempo, tá? É um coeficiente que você vai ter que achar para atingir o ponto de fermentação ideal e sanar esse problema, tá? Massas que são abertas e ficam lá paradas numa tela de cocção que seja por muito tempo, elas tendem a suar, tendem a ficar um pouquinho mais úmida por fora e pode também favorecer que ela grude, tá? Mas basicamente, se a sua massa estiver no ponto de fermentação correto, vai ser difícil que ela realmente grude, tá? É mais comum ela grudar quando o processo de fermentação já excedeu o seu limite, já fermentou demais. Bom, o próximo aspecto é um aspecto que a gente sente um pouco menos, mas o seu cliente sente um pouco mais, tá? Que é o sabor ácido. Então, você geralmente está vendendo pizza, você não vai parar para comer, experimentar pizza praticamente todo dia, ou talvez não toda hora. E aí você está vendendo a pizza e nem sabe, o cliente percebeu que tem um sabor ácido, tá? A produção excessiva de ácido lático na massa, tá? Que é resultado de prolongadas fermentações em temperaturas muito altas, ou seja, uma sequência de coisas que acontecem, tá? Geram isso daí, geram sabor ácido, tá? Então eu coloquei escrito
na apresentação para vocês, né? As bactérias ácidas que funcionam melhor em altas temperaturas atuam, tá? E acidificam o produto. É uma característica mais visível, mais recorrente na panificação do que na pizza. Não significa que na pizza não ocorra, tá? Mas acontece que na pizza é um pouco mais aceitável. As pessoas não se dão muito conta quando isso acontece. Dá uma variaçãozinha de sabor, mas vai lá, passa, entendeu? O pão não, cada pão tem uma característica e se você tiver esse aspecto, vai desconfigurar aquele pão que você fez, tá? Mas na pizza eu acho importante que você também dê atenção, né? Então, se você tá com sabor ácido na sua massa, provavelmente você vai ter que controlar a temperatura que você está fermentando a sua massa para evitar a produção excessiva do ácido lático e fazer com que esse sabor seja adicionado à sua massa. Não vamos confundir com o sabor de excesso de fermentação, de produção de álcool, tá? Isso é outra coisa. Nós estamos falando especificamente do sabor ácido. Por último, tá? O aspecto chinelado que a gente chama, que é uma altura compatível com a quantidade de massa. Tá? É bem sensível essa diferença. Às vezes as pessoas confundem a massa chinelada com a massa dura, por exemplo. Mas não é, tá? Sabe aquela massa que não desenvolve? Fala, putz, essa massa tá estranha, tá? Bom, geralmente o que acontece para causar esse efeito também é o excesso de fermentação final, tá? Então vocês veem que o processo de fermentação ele gera muitos aspectos e eles são muito similares e com causas iguais muitas vezes. Então massa dura, massa chinelada são características diferentes, basicamente causadas pelo mesmo problema. Então você vai ter um aspecto ou outro aspecto, dependendo do quanto ela fermentou. Enfim, você vai ter que saber administrar isso daí. A massa chinelada é uma massa que você vê que ela é sem qualidade, uma massa ruim, ela é baixinha, ela praticamente não cresce muito, ela fica feia, uma massa feia mesmo, tá? Excesso de fermentação final. Então você vai ter que observar o máximo de utilização, tá? Ou diminuir fermento. O que é observar o máximo de fermentação? É o tempo que você vai deixar ela descansando, tá? Então você vai ter que achar mais uma vez aquele coeficiente de quanto de fermento eu ponho para quanto tempo ela vai descansar. Se você trabalha com curta fermentação, né, o processo de fazer a massa no mesmo dia, isso pode acontecer, tá? Pode acontecer durante o expediente. A pizza que você vende no começo da noite é boa, no final da noite já começa a ficar chinelada. Como adição, né, a essas informações, eu costumo dizer que a massa, quando boleada, ela já fermentou ao ponto dos alvéolos, dos furinhos, dos gases, né, começarem a aparecer na parte externa, tá? Seja na parte de baixo, lateral, até na parte superior. Quando começa a acontecer isso, já é um indicativo de que está com excesso de fermentação. Ela pode ter dobrado de volume, mas ela está toda fechadinha, lisinha. Ainda você vai notar que não tem o cheiro de álcool, de etanol, né, que é o resultado da fermentação, e você ainda tem uma massa boa. Quando ela começa a aparecer por fora, você já vê que tem excesso de fermentação e você já está correndo o risco de incidir em algum dos problemas que eu citei, tá? Então, você vai ter que ter uma sensibilidade para saber até onde a sua massa está boa para o uso, até onde ela não está boa para o uso. Linkando a essa aula, eu vou falar mais uma vez sobre o processo de reaproveitamento de uma massa que excedeu o limite. Por quê? O grande problema que as pessoas têm em parar de utilizar uma massa que já perdeu qualidade pelo excesso de fermentação é a dor de jogar ela fora, de desperdiçar, tá? A pessoa fala assim, ah não, eu não vou jogar essa massa fora e desperdiçar, tá? E realmente não deve, tá? Dentro de uma pizzaria ou qualquer negócio que seja, essa perda, ela acaba custando muito caro no final do mês, ela impacta administrativamente seu negócio. Você tem que utilizar todos os processos possíveis para evitá-la, desde que seja feito com segurança, desde que não comprometa a saúde do seu cliente. Então, como que a gente reaproveita uma massa com excesso de fermentação? Simplesmente adicionando a massa sobra com excesso de fermentação numa nova batida, numa nova massa, dentro de uma proporção, tá? Se ela está muito fermentada, como parâmetro de referência,
Você pode fermentar a nova massa utilizando 20%, tá, do volume dela de massa antiga, sem adicionar nenhum fermento. Tá? Isso é regra? Não, não é regra, porque depende de quanto tempo você vai fermentar a sua massa, do ambiente que você está utilizando, temperatura, enfim, são vários fatores, é um parâmetro de referência. Então, se eu vou bater 10 kg de massa pronta, por exemplo, tá? Se eu adicionar 2 kg de massa com excesso de fermentação e 8 kg de massa nova, eu não preciso mais utilizar fermento, entre aspas. Vamos analisar o quadro geral. E aí a gente utiliza a massa antiga para proliferar o fermento, tá, dentro da sua massa nova, e com isso você não tem mais aquela característica ruim e simplesmente aproveita a tua sobra. Quando não se deve fazer isso? Quando se utiliza algum tipo de ingrediente muito perecível, tá, que acaba sendo perigoso. Eu cito dois, tá? O principal deles é o ovo. A adição de ovo na massa é um alimento bem perecível, é perigoso. Se você tem excesso de fermentação, provavelmente essa massa já descansou até fora da refrigeração, ou mesmo que seja dentro da refrigeração, um período que é perigoso demais para você ainda utilizar. E o leite, tá? Ainda assim menos perigoso do que o ovo, mas é um alimento muito mais perecível do que a água, do que algum tipo de gordura que você adicionou, do que a própria farinha. E aí você vai ter que prestar atenção para não jogar coisa estragada na sua massa nova, estragar tudo, tá? E possivelmente até contaminar o seu cliente. Então você vai fazer a adição desse resto de massa na massa nova. Tá? E você vai ver que ela dilui ali, você perde todas as características de sabor alcoólico, de cheiro alcoólico e tudo mais que você tinha na massa com excesso de fermentação e adiciona tudo na massa nova. Essa é a maneira de você não ter desperdício na sua produção. Mesmo quem trabalha com a maturação, processo de longa fermentação, às vezes nessa de tirar da câmara, deixar descansando um pouco, tal, acaba tendo uma massa lá que passou do ponto certo de fermentação. E essa massa vai para o reuso, tá? Se você tem um processo que não utiliza nenhum tipo de reuso, só tem duas maneiras de se atingir isso. Ou você tem a perfeição na utilização da sua massa, né, do seu tempo de fermentação, ou seja, você conhece o negócio como a palma da sua mão e ele roda como um relógio e você sabe quanto você vai tirar de massa, deixar fermentar, ou então você está mandando massa com variações, grandes variações para o seu cliente. Então o ideal é poder ajustar. É muito comum que se faça a reutilização, desde que observado todos os aspectos que eu falei. Então, mais uma vez, te dizendo, essa aula complementa a aula que eu disponibilizei na semana passada, tá? Eu falei sobre fermentação, expliquei até a história do fermento, como ele foi descoberto, enfim. Mas aqui está a prática, o campo de batalha, o que você vai encontrar de obstáculos e barreiras quando você não trabalha corretamente a fermentação da sua massa de pizza. Eu falo só de massa de pizza porque eu não sou da panificação, tá? Eu não faço pães, embora às vezes por hobby sim, mas eu não é o meu trabalho, né? E não é o meu campo de pesquisa, mas eu acho que também tem grande influência na panificação e a panificação ainda mais sensível do que a pizza a isso. Então, o seu produto, para ele ser bom, você vai ter que ajustar cada detalhe. Cada coisa que você faz nele tem que ser ajustada. As pessoas acreditam que fazer uma massa lá, jogar bons ingredientes por cima, fazem com que sua pizza seja boa. Existe uma diferença entre uma pizza boa, tá, e uma pizza normal. Às vezes a pessoa come uma pizza normal e fala, não, muito boa. Muito boa por quê? Porque ela não tem um defeito, ela não vai conseguir falar, sua calabresa era de péssima qualidade, sua massa era dura, sua massa era seca, mas ela está consumindo uma pizza normal, que ela não consegue ver defeito, mas também não vê um diferencial. E aí você tem um produto normal, e o produto normal existe em muitos lugares, e você corre risco de perder seu cliente. Se você tem um produto onde você analisou todas as características, você cuida de cada detalhe, aí você tem um produto excepcional, produto muito bom. Aquele produto que o cliente pode até tentar ir para o seu concorrente, mas ele vai voltar. Ele vai voltar e vai comprar do seu, porque ele sabe que o seu é diferenciado, ele é muito bom, ele não é normal, não é um produto que ele não consegue encontrar um defeito, mas é um produto que foge da linha comum.
Para você fugir da linha comum, não é só colocando bons ingredientes sobre uma boa receita de massa, é analisando tudo isso daí. Mas outros aspectos, como o tipo de cocção, enfim, vários aspectos, o padrão de montagem, apresentação, embalagem, várias coisas que vão compor a sua pizza. Mas o processo, né, que você vai trabalhar, a padronização dele vai fazer com que esses detalhes criem um produto realmente diferenciado. Tá? Muita gente não dá valor a algum tipo de informação como esse, porque é chato estudar, né? Não está diretamente relacionado a uma ótima receita, poderia estar aqui dando uma ótima receita para você, mas não adianta dar uma ótima receita e você não dominar a fermentação. E aí você erra a fermentação e você estraga a ótima receita. E para ser sincero, a ótima receita de pizza ela é a mais simples possível. Tá? Não é assunto para essa aula, nós vamos falar disso em outras aulas, em outras abordagens, mas dominar a fermentação é tão importante quanto dominar um processo de maturação, quanto dominar um processo de curta fermentação. Você tem que dominar tudo, um processo de hidratação da sua massa. Você tem que saber cada detalhe que gera isso. Saber a qualidade do trigo que você usa. Tá? Então, todos esses aspectos vão compor uma excelente pizza. Jogar produtos em cima de uma massa, qualquer um faz. Bons produtos, maus produtos, independente do nicho que você trabalha, qualquer um vai conseguir fazer isso, igual você. Trabalhar a massa não vai, tá? Então você sempre vai ter aquele pãozinho que você gosta mais da padaria X, Y, Z. Cada uma tem uma característica diferente, às vezes pequena, mas tem. E é isso que a sua pizza tem que ter. Tá? Uma característica muito diferenciada, muito boa, que segure seu cliente e praticamente trave ele em ser o seu cliente por não encontrar nada similar ou parecido no mercado. Então, volte, estude, mapeie cada detalhe que eu falei, tá? Mapeie outros aspectos se você notar e comece a fazer o teste. Às vezes você tem um problema que você acha que pode ser a fermentação, e você não encontra nada relacionado, porque é muito difícil você encontrar alguma coisa relacionada a isso que eu falei, mapeia ele e testa, faz uma fermentação diferente. Quem sabe é isso, você vai começar a estudar, vai começar a se aprofundar no seu produto. Tá? Geralmente sim, as características ruins estão atribuídas ao seu processo e não à sua receita. E aí você vai ter que descobrir qual é o erro do processo, ou a característica que gerou ou não gerou aquilo que você tá estudando, né? Então essa é a minha aula de hoje, é uma aula um pouco mais curta, uma aula que complementa a aula da semana passada, mas muito importante. Eu espero que você possa utilizar esse conteúdo na sua pizzaria, já no campo de batalha, tá? E essas informações que eu tô te passando são as informações de quem realmente vive o dia a dia de uma pizzaria, tá? Embora não seja do processo de produção mais, eu não sou o pizzaiolo da minha cozinha, mas eu tô sempre atento, tô sempre em cima, e qualquer característica que eu note, eu vou estudar, eu vou aprender e eu vou testar para resolver. E todos esses aspectos eu já testei, eu já observei, tá? E eles são reais, eles acontecem e estão atribuídos somente à fermentação. Te vejo na próxima aula, na semana que vem.